Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que bom. Você não precisa começar a gravar desde então, não. Ele grava automaticamente, mas eu vou Ah, pausar. é? Não, tranquilo. Ele já começa. Eu vou parar de novamente. Quanto imaginar quais são os nossos passados aos quais nós nos apegaremos, né? E que esse seja um bom momento, assim, de lembranças para você, Thaís. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a presença e a disponibilidade da professora Soraya Silva, da professora Denise Camargo, de se fazerem interlocutoras, né, na arguição da defesa de dissertação de mestrado da aluna Thais Perincuri, né, o título Cartografia de Apocalipses Hipotéticos, Habitar a Arte para Emergir na Potência do Presente. Thais, o protocolo da instituição é que sua apresentação seja entre 15 e 20 minutos, né? Lembrando que muitas vezes a gente gostaria de acrescentar as coisas que a gente acha que ficaram aí em suspensão, né, no trabalho, mas fique à vontade. Depois a gente, como é praxe, né, primeiro a convidada mais externa, que é a Soraya Silva, que está no programa de cênicas, não é isso, né? Isso. Também no Uhum. Instituto de Artes, mas no outro programa, é que eu ainda me confundo se você ainda também é nossa, mas é isso, né? Não, É já não no mais. programa. E a professora Denise, do programa de artes visuais, né? E aí a gente vê se você prefere responder imediatamente a cada uma ou, né, ou deixar tudo para o final, tá bom? Fique à vontade, querido. Eu acho que eu vou desligar o meu microfone, né, para não ter nenhum ruído. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer também a presença de todas, principalmente a Soraya, sua presença é muito importante. Para mim, você faz parte da minha história em Brasília, né? Foi a primeira oficina de dança que eu fiz aqui em Brasília, foi Põe Música Dançando, de Gilca Machado, em 2008. Então, essa foi minha iniciação. Então, é uma grande honra para mim a sua presença aqui nessa finalização de ciclo, né? A professora Denise, não nos conhecemos, eu acredito que eu assisti uma palestra sua numa matéria de seminário com a professora Vera. Você falou sobre o seu trabalho, cor de pele, né? E foi maravilhoso, é muito inspirador tê-la também presente na minha banca. Eu lhe agradeço muito. E, Luísa, também agradecendo, né? Eu lamento que não tivemos oportunidades de mais encontros, né? De aprofundar as nossas trocas, porque você é uma pessoa realmente muito inspiradora, né? E a sua participação, inclusive, na minha banca de qualificação foi fundamental, foi definidora dos rumos que o trabalho iria tomar, porque naquele momento você foi capaz de responder várias dúvidas a questionamentos que estavam ali implícitos na escrita. Então, você conseguiu desvendar, encontrar caminhos invisíveis, né? Caminhos submersos naquela primeira etapa do trabalho. Então, sou muito grata por ter chegado até aqui a esse final comigo. Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que faz parte da série Contempláveis do Apogeu, que está descrita no primeiro espelho do trabalho. E o vídeo, né, não tem como ir na dissertação, então achei que seria interessante compartilhar essas imagens em movimento e som agora aqui nessa oportunidade. O vídeo tem cerca de 3 minutos, e depois disso eu vou fazer uma fala, mas vai ser breve, porque eu estou bastante ansiosa assim, para ouvir vocês, quero muito ouvir vocês. Compartilhando, estou procurando, estou tentando encontrar
o aplicativo de vídeo e ele não está aparecendo. Eu vou trocar de aplicativo, então. Mas você está com o vidro aberto? O vidro. Tá naquele... No Filmes e TV. Eu vou pôr no Windows Media Player, que aí é garantido. Agora aparece. Só mais um instante. Esse trabalho fala sobre essas coisas que são invisíveis.
esses lugares esquecidos, esses movimentos que não são percebidos se a gente não busca olhar, na verdade, muitas vezes não queremos olhar. Né? O dia que eu encontrei esse trabalho, como eu descrevi, eu estava indo levar meu lixo, eu decidi que eu ia levar meu lixo para a central de reciclagem, porque onde eu morava não tinha coleta seletiva. E ao chegar nesse lugar, fui recebida de portas abertas, né? Me disseram, entra, leva lá dentro. E eu entrei com o carro, não, é mais ali para frente. E aí eu fui aprofundando e fui chegando até chegar nesse lugar. E as pessoas me receberam com muita simpatia, né? Inclusive, a gente consegue ouvir os sorrisos das pessoas. Em meio a toda a balbúrdia, todo o barulho do caos, a gente sente a presença humana, né, através dessa alegria. E uma coisa que, nesse dia, eu estava indo para o Jardim Botânico, porque eu estava organizando uma residência artística lá, então era só uma passagem. E eu acabei me demorando mais nesse lugar, estupefata com a grandiosidade dessas máquinas, desses aparatos, cilindros enormes. E por uma coincidência, a luz, a luminosidade estava perfeita para tirar foto, então gerou essas cores incríveis, né? E daí nasceu, se materializou do lixo um trabalho artístico, né? E foi mais potente ainda eu ter saído de lá com toda essa bagagem, toda essa riqueza, e ir para um lugar elitizado, totalmente colonizador, que é um jardim botânico de Brasília, e inclusive o Jardim Botânico de Brasília ele tem uma ligação estreita com a família imperial, né? Na inauguração do espaço, teve a presença de um príncipe, porque no Brasil ainda existem príncipes. E o paisagismo da área de turistas ela remete muito a biomas que não são brasileiros, que certamente não são cerrado. Então, foi um choque profundo de realidades. Sair dali do lixo e ao luxo, né? Toda essa minha pesquisa está permeada por isso, por esse conflito. E dessa fricção nascem faíscas que vão gerando, intensificando o desejo de fazer arte. Que é a arte para mim, né? Aqui no Brasil a gente tem uma noção de divisão entre arte e artesanato. Primeiro que essa pergunta, o que é arte, ela foi colocada já no primeiro semestre de faculdade, e eu entendi que a intenção é que ela nunca seja respondida, né? É uma pergunta para não ser respondida. Mas, em termos pragmáticos, a gente tem uma divisão entre arte e artesanato na nossa concepção de práticas artísticas no Brasil. E por que eu faço esse recorte nacional? Porque nas minhas viagens, e principalmente na dos Estados Unidos, né, que eu relato um pouco da residência que eu vivi lá durante um mês, conversando com um colega de residência, né, ele comentou que a companheira dele também era artista. Ela não estava com a gente naquele grupo porque ela tinha acabado de ter filho, então não deu para ela participar, mas ela também era artista. E eu, o que ela faz? E ele respondeu, pulseiras de couro. E ali, para mim, foi interessante, porque eu também, aqui no Brasil, participei de muitas feiras de artesanato. E a gente aprende que quem faz pulseira de couro aqui é artesão, né? Não é artista. Então, ele não falou, she's a craftsmaker, she's an artisan. Ele disse, ela é uma artista. Né? E lá naquela região, em Oregon, que é um estado da costa oeste, a Oregon College of Arts, tem uma professora que é a Pat Goldensmith, e nós tivemos uma palestra, uma roda de conversa com ela,
num parque estadual, no topo de uma montanha, que depois eu fiquei sabendo que era um vulcão. E ela trouxe vários conhecimentos da tradição nativa americana dela. E depois eu fiquei sabendo que ela é professora nessa faculdade. E a matéria que ela dá dentro do Instituto de Artes é cestaria. Ou seja, não existe lá nos Estados Unidos essa noção dividida entre o que seria uma arte real e um artesanato, não sei definir. Que aqui no Brasil é uma herança, né, de todo o processo imperialista com a chegada da Escola de Belas Artes e da Academia Imperial de Belas Artes e a Escola de Artes e Ofícios, né, que foram implementadas na mesma época, com essa divisão bem clara entre, né, uma que era para as pessoas ricas e a outra para a população pobre, escola técnica, né? Então, daí surgiu esse elemento. E por que eu estou trazendo isso, essa conversa, né? Porque eu acredito que nesse processo de pesquisa, a maior riqueza do conhecimento veio das conversas, veio da experiência, veio desses encontros que são difíceis de transpassar, são difíceis de transmitir, principalmente se a gente tem que se ater a certas demandas, a certos rigores, a certas presunções, expectativas dentro de uma academia. Mas essa riqueza, ela conseguiu reverberar dentro de mim, de várias formas também não ditas. E esse termo descivilização que eu trago, que foi fruto desse encontro, né, dessa residência, na qual eu tive contato com textos desse coletivo, que é o Dark Mountain, e aprofundando, descobri o manifesto, né, da descivilização. A leitura que eu faço dele é exatamente isso, buscar perceber o que não está tão perceptível na lógica da nossa vida cotidiana, buscar desconstruir os nossos padrões repetitivos do que a gente acredita que deve ser uma vida de uma pessoa, de um ser humano no planeta Terra, né? E uma grande ferramenta que existe para a gente conseguir alcançar isso é a arte, principalmente a arte do corpo, porque o corpo é a nossa unidade primordial de vida, é através do corpo que nós somos, nós existimos. Então, as formas artísticas que promovem essa reconexão com o corpo, elas têm um potencial revolucionário de micropolítica. Isso está muito, essa minha vontade, essa minha mania de contar histórias, depois eu descobri que tem muito a ver com o que ensina o Nego Bispo, né, sobre contracolonizar. E aí, quando eu trago esses três termos, né, o decolonial dos saberes andinos, o contracolonizar e a descivilização, são conceitos que se agregam, que se unem, né? E essa é a perspectiva do pensamento sistêmico. Uma coisa não deve excluir a outra, mas sim somar, se integrar e buscar entender como que elas se relacionam, como que existe essa troca, essa conexão entre essas formas de pensar. Porque é isso que nós precisamos fazer, reconhecer as sobras geradas pelo processo civilizatório doente que vivemos e aprender a conviver com elas, transformando criativamente em novos caminhos, em novas disrupções, em infiltrações que vão gerar esses canteiros férteis para que a gente possa germinar novos futuros. Eu acredito que a arte existe, ela está aqui nesse momento para isso. E nessas minhas caminhadas, nessas trajetórias de encontros e viagens em que eu conheci vários artistas, uma urgência perceptível nas pessoas, que era também uma urgência minha, era justamente a sobrevivência. Então, tinha esse questionamento, essa pergunta latente, que era como viver da minha arte? Essa busca por
alinhar, né, as necessidades que a gente tem cotidianas de ser um corpo num planeta físico com as pulsões criativas que existem para quem sente esse chamado, e de que forma que as pessoas conseguem conciliar isso. Muitas vezes entram também no circuito mercadológico, entrando numa lógica capitalística de produção, de geração, de participação em prêmios, editais, residências, e muitas vezes o propósito fica, às vezes, esquecido. Para mim, habitar arte é uma resposta a essa necessidade, a essa conjunção de necessidades, né, das forças físicas, das forças etéreas. É aprender a reconhecer em mim e nos processos cotidianos as possibilidades de transformações criativas e de desconstruções criativas. E para finalizar, é importante dizer que todo esse processo, né, que se desencadeou, toda essa jornada que agora vem chegando a um fim, começou a partir do reconhecimento de um privilégio, que era o de ser uma estudante de uma escola, de uma universidade pública, e me reconhecer nesse lugar de elite, porque eu tenho esse dado de memória, mas não consegui confirmar em pesquisa, mas eu lembro bem claramente de ouvir no jornal, naquela época, em 2007, a notícia de que apenas 3% da população brasileira estava nas universidades públicas. Na época ainda não tinha o Reúne, ainda não tinha o ProUni, né? Eu entrei numa era anterior, logo em 2008, se não me engano, começou toda essa revolução, renovação, mas eu ainda cheguei um pouco antes e vivenciei essa realidade muito, muito segregada. Então, diante desse reconhecimento, desse privilégio, me veio a responsabilidade de querer agir, de retribuir ao público, que é quem sustenta o que estamos fazendo aqui hoje, com um trabalho que realmente fosse significativo para transformar a realidade. E faço esse apelo a vocês, que são professoras de uma universidade pública, que estão, portanto, num lugar de ainda maior privilégio, de ainda maior poder, que que continuem fazendo um bom uso desse poder, com sabedoria e responsabilidade. Sabemos reconhecer os nossos privilégios para que eles possam ser utilizados, para que eles possam ser transformados em coisas positivas. E agora eu estou pronto para a arguição. Querida, muito obrigada. É só uma pergunta porque eu não sei realmente, assim, na arguição você vai estar de olhos vendados porque tudo bem, porque não precisa anotar nada, né? Porque está sendo gravado, é isso? Tá certo. Faz parte da poética do momento. Faz parte da poética. Não só perguntando, né? O famoso perguntar não ofende, assim, né? É porque é aquele momento, assim, de que a única coisa que nos resta atualmente é olhar um nos olhos dos outros, assim, né? Já que não existe mais a possibilidade do contato físico, né? O que nos resta da possibilidade de interação é justamente olhar nos olhos, né? E me fez lembrar também questões de justiça, assim, né? No sentido que ao acusado não era permitido olhar nos olhos do algoz, né? E aí, assim, quem é o algoz de quem aqui nesse momento, assim, nós obrigadas a não olhar nos seus olhos e conhecer a sua reação.
Mas aí eu também compreendo esses limites poéticos, assim, né? De que às vezes a sua intenção é a resistência do corpo. Então, só para deixar registrado, né, a minha dúvida, assim, eu acredito que seria uma gentileza em algum momento você, sim, tirar a venda dos olhos, assim, né, porque parece que é uma indisponibilidade a essas duas professoras que estão aqui generosamente e gentilmente participando desse momento contigo. Mas aí, dito as minhas palavras, né, com todo amor, assim, que recebo elas com amor também, eu passo a palavra para a professora Soraya Silva, para ela fazer as colocações dela, tá Colocação, bom? me sinto na necessidade de explicar a poética, talvez seja um pouco, né, não convencional no meio artístico, mas eu começo e eu termino a dissertação falando em caminhar no escuro e em sentir tudo sem ver, né? Então, o que eu estou propondo é uma outra forma de sensibilidade. Eu entendo o seu incômodo, eu entendo o seu apelo pela forma de contato que estamos tendo no momento, que seria esse olhar, essa troca de olhares, né? E te tranquilizo que sim, vai ter um momento em que eu vou tirar a venda. Mas eu gostaria de ouvir essas duas professoras que gentilmente cederam seu tempo para estar aqui conosco hoje. Gostaria de ouvi-las, ainda nesse estado performático em que me encontro, para que as suas palavras possam reverberar em meu corpo numa outra sintonia. Bom, acho que vou, então, tomar minha parte aqui nessa fala, né? Seguindo aí o ritual, eu quero agradecer estar aqui hoje com vocês, nesse ambiente remoto, participando dessa etapa final da sua dissertação, Thaís. Muito obrigada, querida. Obrigada, professora Luísa. Obrigada, Denise, por estar aqui com você, né? Que boa chance da gente poder se reencontrar. Thaís, querida, eu fico tão emocionada, assim, de estar te vendo, né? E você vendada com tanta força. Assim, eu percebo que o seu trabalho é um trabalho cheio de histórias, não é, Thaís? E percebi que você me colocou num lugar de muito carinho por trazer memórias, né? Eu faço parte da sua memória. E o seu trabalho, ele é muito amplo, né? E estar aqui agora, fazendo parte da sua memória corporal, isso me deixa num lugar assim, de muito reconhecimento. Eu estou muito emocionada, tá? Como professora, eu me sinto super feliz, né? Eu gosto muito da postura da Luísa. Acho a Luísa uma profissional excelente, super competente e muito amorosa. Então, esse ambiente que vocês criaram aqui vai me deixar à vontade também para dizer coisas que eu senti, né, lendo o seu trabalho. Eu percebo que eu também faço, de alguma maneira, parte de dois ambientes, aí, o ambiente do corpo e o ambiente das artes visuais, vamos dizer, das artes plásticas, isso que você disse que é uma tradição, de uma certa maneira, elitista, né? A sua fala, essa sua fala introdutória, eu acho que ela deveria ir para o seu trabalho. Ela esclarece, assim, profundamente a sua dissertação, tá? Ela está muito clara. Essa sua fala introdutória, eu acho extremamente organizada. Você diz, assim mesmo, quando eu comecei a ler o seu trabalho, que você tinha começado a entender realmente durante aquela organização, né? Que você mostra, né, na dissertação ali escrita. Então, eu acho que a sua fala, ela está muito mais no sentido dessa já
organizada no sentido desse entendimento que você teve, né? Eu acho que o trabalho artístico, ele realmente ele vem às vezes por fragmentos, né? Eu, como artista, também muitas vezes crio a partir do final. Eu tenho o fim e depois eu vou atrás do princípio, e eu acho que as coisas se articulam. Quando chegam ao fim, elas se articulam, né? Eu vejo que você também tem um certo princípio barroco de criação. Eu me sinto muito barroca também, Thaís, assim, de maneira que eu apreciei tudo que você colocou, sabe? Acho que você teve assim uma ajuda preciosa da Luísa. Eu percebi a Luísa ali no seu trabalho, na poética da organização do seu trabalho. Eu acho assim incrível, acho lindo, né? Esse como você conseguiu com a Luísa poder chegar a essa organização final desse seu entendimento. Acho que é um tema bem atual, Thaís, o que você se propõe a organizar, a pensar, né? E dentro dessa perspectiva aí do corpo, que é performer, que é bailarino, né? Que traz a dança e que traz também todo esse percurso nas artes visuais, né? E que você tenta juntar aqui, né, nas suas questões. Eu vou tentar falar alguma coisinha sobre isso, mas fiquei pensando sobre o seu título, né? Cartografia de apocalipses hipotéticos, né? Habitar a arte para emergir na potência do presente. Acho que o que você está fazendo, esse estado seu performático, essa, essa abertura, né, em que você se coloca, né, para habitar a arte, e nesse momento você está nesse seu estado, né, que não faz distinção, né, entre teoria, prática, enfim, é a arte enquanto presença mesmo, né? E esse apelo que você nos faz aí enquanto professoras, né, de universidade, a nossa responsabilidade, né, que eu acho que está aí dentro dessa visão do antropoceno que você traz, né, sobre essas questões, né, da, de uso, né, e desusos do nosso corpo e do meio ambiente. Eu me sinto em sintonia contigo. Acho que tenho pensado nisso, sempre penso nessa minha responsabilidade, mas é algo que às vezes extrapola, porque nós fazemos parte de um sistema que é um sistema bem complexo, né? Você vem com essa resistência artística, meio uma postura até punk, né? Nesse sentido de quebrar mesmo as resistências e se colocar muito firme no que você quer. E isso é maravilhoso, é uma punk sensível, suavemente poética, fortemente poética, né? Bom, das falas que eu tenho para dizer, eu pensei que talvez o que você faz é uma hiperperformance, será? Será que é isso? E você fala do hiperobjeto, será que talvez hiperperformance? É porque esse título, ele parece que ele ainda não me agrada, sabe, o título. Então eu fiquei pensando, será que é hiperperformance? Porque é uma coisa tão forte o que você produz, tão bonito, né? E claro, você poderia depois continuar isso num doutorado, né? Porque não sei se existe alguém trabalhando esse termo, hiperperformance, né? Mas talvez você pudesse dar continuidade a esse termo e pensar nisso, né? Thaís, eu fico pensando que você é muito humilde. Quando você fala, você traz todas as suas experiências, né? Essas suas experiências com as performances, você vai traçando elas durante o texto e às vezes eu vejo que elas são o seu caminho, né? A sua produção mesmo, assim, essa análise da sua produção, talvez ela tenha que ser vir alguma coisa mais clara, talvez mais imagens, eu não sei.
como você faria isso, esse caminho, né? Talvez você possa pensar isso, né? Isso em todas as suas performances, tá? Que você cita, tá? Tá certo, a gente não. Eu acho que você coloca muito bem sobre essa questão da definição do que é arte, né? Que não é uma definição, é uma continuidade, é uma transformação contínua, né? Essa questão política entre o que é o artesanato e a arte, né? Aí que talvez pudesse entrar, né, essa questão da hiperperformance, né, das suas produções, né? Eu tenho algumas questões, né, quando você traz o quinto elemento para a sua produção artística, que o Laban fala muito, eu gosto muito do Laban, né? Eu trabalho com o Laban e ele fala muito desse quinto elemento. Não como você, né? Mas ele diz que toda obra de arte tem um lado conhecido e um lado desconhecido, né? Então, que esse trabalhar com esses dois lados do símbolo, então você traz esse lado, né, essa sua experiência do tal. Me sinto próxima, você também tive algumas experiências, né? E uma das experiências que eu vou te falar foi quando eu dancei num templo budista para um mestre que estava sendo homenageado, era um templo chinês, né? Da comunidade chinesa em São Paulo. E esse mestre assistiu a minha performance de olhos fechados, como você. E eu fiquei muito angustiada, porque assim, eu fiz o meu melhor, a minha melhor dança. E pensei durante, né, a minha performance, ele deve estar odiando, deve estar sendo muito chato o que eu estou propondo aqui. Mas quando eu terminei, ele abriu os olhos e falou em chinês, depois foi sendo traduzido. E ele me agradeceu muito toda a energia que eu coloquei naquele trabalho, naquela performance. Então, ali eu comecei algo que hoje eu chamo de cosmodança, Thaís, e eu acho que você trabalha com isso, sabe? Você tá, depois eu quero te passar algumas coisas, tá? Algumas referências, né? Que hoje eu estou trabalhando com esse termo mesmo, né? Que também eu acho que, assim, pensando nas cosmos políticas, nessas negociações todas que a gente tem que ter, não é fácil, né? O meu último trabalho, que chama Alquimia na Dança, eu fui trabalhar lá no Jardim Botânico. E eu nunca tinha pensado, da sua perspectiva, o quanto é elitista. Você abriu meus olhos, né? Realmente, claro, tem toda uma outra perspectiva, né? Mas foi o meu cenário dessa alquimia, desse último trabalho, né? E realmente a gente é uma mescla, a gente faz parte, a gente descende, né, de todas essas perspectivas aí. Bom, trazer algumas referências para você, que talvez possa ser interessante. Eu não sei se você conhece o trabalho do Paulo Laurentiis, que eu gosto muito quando ele discute a perspectiva da arte sobre a perspectiva do tal, né? Chama A Holarquia do Pensamento Artístico, é um livro que ele publicou em 1991, pela editora da Unicamp, tá? Eu acho que tem coisas muito lindas que eu amo e que talvez você ia amar, porque ele também trabalha com Fritjof Capra, né, que eu vejo que você cita, e que é muito importante para você. Talvez possa ser interessante também esse cara. E um outro cara, que é uma mulher, chama Ana Tsing, não sei se você já ouviu falar dela. Ela está organizando chama Atlas Feral, que é lindo, é um atlas também que é online e que e tem toda essa perspectiva do antropoceno, e trabalha com artistas, com pessoas da biologia, da antropologia, todos os filósofos, todos alimentando esse atlas com imagens, com textos, sob essa perspectiva do antropoceno mais que humano,
que é maravilhoso, tem tudo a ver com você. Eu acho que você e a Má dão uma olhada nisso, nesse pessoal que está trabalhando com ela, né? Depois eu te passo também isso. E também tem um outro cara que chama Yuki Hui, que é um chinês que está trabalhando com tecnodiversidade. E hoje, quando eu vi na sua fala, logo no início do nosso encontro, que você disse que tem um pouco de dificuldade, né, com o trabalho online, talvez seja interessante você pensar um pouco sobre a fala dele. Ele também faz todo um capítulo sobre a questão da arte e o tal, e claro, ele é o cara da tecnologia e está pensando essa questão da tecnodiversidade hoje, ou seja, os tecnoxamanismos, né? Enfim, as coisas todas que usam tecnologia, que são da coisa, né? O que eu queria falar do seu trabalho, né? Que eu acho que é a hiperperformance, é hiperperformático, né? Tem algumas coisas ali, quando você fala sobre estado, vamos ver, estado, estado de arte, estado de presença, né? Eu acho que são esses estados, estado de performance, e esses estados, talvez você pudesse fazer uma categorização desses estados e como eles são importantes para a sua hiperperformance, né? Tá? Os estados do corpo, o estado da arte, eu não sei, esses estados outros que você cita, que talvez só para me organizar, né? Acho que quando você, talvez no início também, você fala do uso do feminino, fazer uma nota na introdução sobre o seu método poético, né, da citação, das citações, das normas. Talvez é uma fala no início também, junto com essa sua introdução que foi maravilhosa, pudesse ser muito boa para o leitor, tá? Eu acho que logo no início, para a gente meio que dar uma... você já organiza o leitor, né, no universo que ele vai entrar. A Lenora, quando você fala do trabalho da Lenora, ali na página 91, quando você cita, você fala da tradução, que talvez que o trabalho da Lenora é tradução intersemiótica, e na verdade eu fiquei um pouco assim, porque na verdade eu trabalhei com a tradução intersemiótica nos Profetas, né? Que eu chamo de dança intersemiotização. Agora, o trabalho da Lenora, eu acho que não, o foco não é a tradução intersemiótica, tá? Só uma pequena correção, talvez você pudesse rever isso direitinho. Eu não fui no livro dela, não vi, mas eu sei que não é, porque não é o mote, né? Ela não trabalha com a tradução intersemiótica, tá? Cara, eu achei lindo, Thaís, essa sua... Vou fechar aqui a minha fala. Quando você fala do Pequi como hipercoisa, é porque eu amo Pequi. O Pequi, para mim, também tem uma memória também, assim, muito especial. Eu achei genial e falei, cara, por isso que eu cheguei na sua hiperperformance, né? Eles passam enquanto ela pássara, eu acho que é a sua história, genial, é linda, né? Amo total, e eu acho que ela inclui esses estados todos de presença, de performance, sabe? Esse estado político, de questionamentos do que é elite, do que é, sabe? Eu acho que quando você fala fui convidada, não fui, dos editais do FAC, você não precisa de um edital de FAC para fazer a sua performance, para atuar, para estar, né? E é lindo, é maravilhoso, né? Olha, eu acho que eu vou fechar, acho que eu não sei se eu acrescentei muita coisa, nada, né? Mas realmente é genial o seu trabalho. Parabéns, viu, Thaís? É incrível. Acho que é muito potente, cheio de imagens e me deixou assim. É um trabalho muito complexo, viu? Um trabalho lindo. Parabéns, me deixou muito mexida, muito assim,
muito questionada, você com essa sua delicadeza e sua força, né, me ensinaram muito com esse trabalho, você e a Luísa, claro, né? Então, eu encerro aqui a minha fala, tá? E é isso, querida. Muito obrigada. Soraya, querida, muito obrigada. É sempre uma delicadeza, né? Te ouvir e te acessar assim nas suas memórias também. Eu fiquei imaginando o que que seria dançar para uma pessoa que fecha os olhos imediatamente, né? Porque essa era a conversa que eu tinha com a Ari, assim, que a dança para mim era sempre visual, né? Porque ela só é cênica para quem está com o corpo atuando, né? Nós geralmente ficamos de um lado de ver, então qual que é a visualidade disso? E aí, como sentir, né? Como sentir a dança de olhos fechados, assim. Então, bonito imaginar que são outras experiências culturais mesmo, assim, né? E que tudo isso gerou em você um novo conceito, assim, cosmodança, né? E saber que vem daí, né? Eu te agradeço, assim, de ouvir dessa história ainda. Thaís, eu não sei se você gostaria de fazer um comentário agora, ou se você vai querer ouvir primeiro a Denise. Vou ver a Denise, e aí quando eu for comentar, eu vou olhar elas nos olhos, ambas. Tá certo, querida, muito obrigada, então. Então, professora Denise, eu passo a palavra para você fazer suas considerações. Bom, Luísa, obrigada sempre. Eu tenho participado até com alguma frequência das bancas, né, de orientações suas, e algumas são potencialmente desafiantes, né, mas eu acho que sempre é um momento também para a gente parar, pensar e, enfim, né, tentar compreender o que é o nosso papel nesse lugar também, né? E eu muitas vezes ouvi de você, quero também agradecer a companhia da Soraya, né? Então, amiga de fila, minha coleguinha de fila. E eu uma vez ouvi de você numa banca que eu era orientadora, que assim, esse lugar aqui é um lugar extremamente confortável, porque é um lugar de onde a gente, né, a gente não, muitas vezes não tem toda a dimensão do que foi o processo desse estudante, o processo de, então me desligar aqui, estava apitando o meu telefone. A gente muitas vezes não tem a dimensão do que é o processo desse estudante, do que foi o trabalho. Gostei de saber, de ouvir a Thaís comentar no começo, né, e mostrar o vídeo, né. Acho que essas conexões que não estão no trabalho, também concordo com a Soraya que elas podem ser incorporadas, porque isso, enfim, faz que a gente também compreenda um pouco mais, né, esse percurso, esse caminho todo. Então é sempre um lugar confortável para a gente, mas ao mesmo tempo de um certo, não sei, talvez de um certo cuidado, né? Porque o que a gente vai dizer, como a gente vai dizer, como isso vai chegar, enfim. E eu sempre fico tentando expressar da melhor maneira quais são as minhas sensações com o trabalho. Então, assim, Thaís, compreenda que são sensações a partir do seu trabalho, né, que eu tenho. Eu acho que eu faço uma leitura, isso é muito bom numa banca, eu acho que eu li um outro trabalho, Soraya leu um trabalho, eu li outro, e aí todas as percepções são verdades, né? Então, eu também fico confortável de me colocar. Sinto, como a Luísa, que é uma pena que você queira caminhar aí no escuro sozinha, é assim que eu estou lendo isto, eu não tô lendo como uma extensão performativa, como um ser em performance, eu não consigo alcançar isso. E de uma certa maneira, agora, de uma certa maneira, existe uma coerência nisso,
porque você também deixa o seu leitor, a sua leitora, quem tá tentando acompanhar o seu trabalho, você também deixa essas pessoas sozinhas. Então, talvez você realmente queira caminhar aí no escuro e talvez isso seja a tua prática, né? Quem seria eu que saí do absoluto nada nesse momento para interferir nisso? Mas acho bastante importante que a sua orientadora tenha feito essa intervenção aí no começo, e queria agradecer a Luísa por isso, porque melhor mesmo que você fizesse, né? Mas assim, mas eu queria muito poder estar com você, e aí a leitura do seu trabalho aqui talvez seja um modo de estar, de tentar estar, né? E assim, um pouco ao contrário, como assim eu estou lendo que você está caminhando sozinha, que você caminhou sozinha, eu não consigo muito reconhecer a mão da Luísa nesse trabalho, mas isso talvez não seja também importante, né? Só uma mera observação. Eu não, assim, eu vou ali nas tuas palavras. Luísa, veja meu tempo, porque eu não pus cronômetro e eu estou um pouco desatenta, estou Não, muito fica à cansada vontade, esses dias. Denise. Pode Ah, ficar à vontade, vou né? tentar não me estender, mas também, de Não, repente, a parte. A gente sabe que o protocolo, a banca não tem não, hora, né? mas não Eu quero digo ficar assim, aqui a 2 dias. arguição, você fica à vontade para fazer Tá, as contribuições que você julgar que tá, são importantes, porque tá. afinal das contas a banca também é um momento de formação, né? Eu sempre sou muito partidária que fale agora ou cale-se para Ou sempre. aí eu falo É logo, quase um eu falo, casamento isso aqui, eu né? falo logo tudo. E aí eu vou primeiro lá para as suas palavras-chave. Assim, eu sempre leio os trabalhos assim. Eu vou na bibliografia, eu começo olhando a bibliografia, porque eu gosto de saber o que a pessoa leu, o que esse aluno leu, esse estudante leu. Depois eu vou lá no resumo um pouco, às vezes eu volto para o meio, para o fim, eu leio uns pedaços e depois eu faço uma leitura mais formal, né? E daí eu vejo você aqui nas tuas palavras-chave com corpo, performance, ecologia, cerrado e transcendência. E aí, transcendência, para mim, é um negócio complicado. Assim, eu não consigo entender. Né? E eu não sei se eu não sei o que é transcendência, ou se eu não conseguir localizar isso no trabalho, ou de que maneira isso se constituiu assim, no trabalho. É, assim, normalmente eu leio um trabalho 1, 2, 3 vezes, esse trabalho eu não pude fazer isso, estou num momento complicado da vida, não pude fazer isso, pude fazer uma leitura, então eu posso ter perdido isso, e daí eu te peço desculpas. Mas eu não compreendi isso. Achei o teu texto, apesar de um texto que se pretende poético, ele um pouco hermético, talvez pouco generoso com a tua leitora, com o teu leitor, com a tua leitora, porque você escreveu para você. Bacana. Mas em que momento você também pode fazer essas conexões para nos dar pistas, né? Eu, por exemplo, que não sou apaixonada por pequi, aprendi a comer aqui, porque estou aqui há 12 anos, mas não sou uma pessoa apaixonada por pequi. Eu, que não sou do Cerrado, como é que eu faço para adentrar tudo isso também? Né? Então, assim, eu talvez te cobrasse, se é que eu tenho esse direito, acho que nem tenho, mas que você fosse um pouco mais generosa com os mortais também, né? Que você pudesse dar mais indicadores dessas coisas que parece que estão só dentro de você, porque a gente não quer caminhar no escuro. Eu não quero caminhar sozinha no escuro. Essa é uma escolha sua, caminhar sozinha no escuro, mas essa não é uma escolha minha. Então, me ajuda a não caminhar no escuro, né? E muitas vezes eu me senti um pouco largada, assim, sozinha, que é um lugar que eu não gosto de estar. Eu não vejo esse habitar nessas relações que você estabelece, que está lá no seu título, que está na praxis, né? Do trabalho, porque você parece passear por muitos temas, por muitas relações, por muitas questões. Eu até acho isso bacana, sim, mas quando você se dedica
não que não existe uma dedicação, uma preocupação teórica com tudo isso, a gente percebe que você leu, que você estudou, que você tem interesse real por tudo isso, mas a hora que você associa política, economia, decolonialidade, eu só consigo lembrar que você diz em algum lugar do seu trabalho que você também agradece a capoeira, ou que você é da capoeira, ou que você fez capoeira, eu já não sei mais onde está isso, e que a capoeira é um misto de ginga e esquiva, e eu fico... Não? Não é? Você está Não. fazendo que não com a cabeça? Você me permite corrigir? Por favor, porque Está é uma escrito informação no que eu perdi. agradecimento, está nos agradecimentos. Agradeço a capoeira por me ensinar a ginga e a esquiva. Tá, eu só fiz uma releitura, mas é isso, tá lá. Você vem da capoeira, né? Você Eu agradeci dançou, a capoeira, em nenhum momento eu me mas coloquei você não dançou. a capoeira. Mas você não dançou a capoeira. Você não luta a capoeira, não dança a capoeira, é Sim, isso? sim. Tá, é disso que eu tô falando. Porque a capoeira é luta, mas ela também é dança, né? Ela é uma mistura de luta e dança. E eu acho que você só fica na esquiva, porque eu não percebo essa ginga para quem você agradece. Eu não percebo esse... Ela não está me vendo, então eu vou parar de dançar aqui, porque ela não está me vendo. Porque eu estou aqui toda jogando capoeira e você não está me vendo. E aí eu fico me perguntando assim, que corpo é esse? Esse corpo da capoeira é um corpo mestiço. Eu acho que você caminha por um corpo, você está tratando da decolonialidade também, então ele é um corpo mestiço, né? Mas ao mesmo tempo tem toda uma trajetória que se pretende pura também. Eu realmente fiquei confusa com o trabalho. E sem contar que assim, me soa um tom de eu preciso converter essas pessoas, eu preciso que as pessoas cooptem comigo. E eu não sei se esse... Não sei, não, assim, eu não sei se eu consigo entrar nesse discurso, sabe? Porque aí é um problema meu. Eu acho que eu, como leitora, eu não consigo... Assim, se eu não fui pega pelo trabalho, se eu não fui levada, se eu não fui tocada de verdade, eu não consigo ir só porque o discurso ele é competente, porque é um discurso competente. Você faz um discurso competente, né? Aí eu pulei uma observação aqui que eu amei esse sumário com as imagens, assim, por que eu nunca botei imagens no sumário, né? A gente não tem essa prática, né? Fica tudo tão engessado muitas vezes, mas enfim. E aí você faz alguns alertas de atenção, olha, o que vem a seguir não é arte, ok, mas essa é a sua metodologia, isso é um método, você está querendo trazer um método. Por outro lado, eu compreendi também como se fosse um registro do rascunho, onde você não está falando para quem está lendo o trabalho, mas você está falando para você mesma. O que vem a seguir não é a arte, aí tem aquelas observações em vermelho ali, né? Eu anotei todas, mas acho que tem mais outras aqui. Mas assim, essa leitura que eu faço, né, dessas observações, e aí essa é uma pergunta que eu te faria, é uma afirmação ou é uma ideia de trazer o rascunho, de trazer o pensamento e de trazer a provocação, né? Enfim, aqui eu vou pular essa parte. E ali, quando eu falei das ideias de política, economia, que eu acho que são muitas ideias que vão se encadeando, eu não sei, você que é uma leitora aí da Sueli Ronick, de quem eu gosto tanto também, eu acho que assim, as coisas que ela diz sobre a micropolítica eu acho que assim, elas são tão relevantes, inclusive nesse texto mesmo que você lê, tem um capítulo que ela desenha esse percurso da micropolítica, que eu acho que pode ser uma estratégia tanto
tanto assim, teórica, né, para o trabalho, quanto para essa reflexão, tanto para a reflexão teórica, né, para uma questão mais teórica do trabalho, quanto para a própria prática artística, porque assim, eu acho que no fundo, assim, para mim, eu acho que é isso que você faz, né? Aí eu ia fazer a observação que eu tinha achado emblemático, você está vendada, mas aí eu já falei disso, eu já fiz essa anotação. Tarari, tarará. Tá. E aí acho que eu já estou acabando aqui. É arbitrário que você devaneie, que você esteja à deriva como método, como metodologia, ou é uma esquiva assim, das principais questões do trabalho, das principais questões que te atingem, que te colocam? Eu acho que são perguntas, porque a gente está aqui conversando, mas assim, talvez elas sejam mais perguntas minhas do que uma pergunta para você. Então, fique à vontade se você não quiser me responder nada disso, mas são questões um pouco que eu fiquei pensando. E eu lembrei a título de assim, a título de anotação bibliográfica mesmo, de uma, não sei se você conhece a Luciane Ramos, a Luli. A Luli é uma bailarina, ela é lá das artes do corpo, da Unicamp, fez o doutorado lá, inclusive com a mesma orientadora que eu, com a Inaicira Falcão. E a Luli, eu acho que ela tem um trabalho muito interessante que talvez beneficie você aí na continuidade dos teus estudos, nessa interface da visualidade com a dança, e ela trabalha bem numa perspectiva decolonial. Como é que chama? Corpo em Diáspora, Colonialidade, Pedagogia e Dança, porque ela vai envolver no trabalho dela todas as questões pedagógicas e a criação de uma metodologia de ensino e de pesquisa em dança. É um trabalho muito bonito e ela é uma pessoa bem bacana, assim, acessível. Eu acho que você se beneficiaria de conhecê-la. E aí, assim, eu me fiz uma pergunta aqui de alguma coisa que eu li no texto, de quais seriam as intensidades do seu tempo, o tempo no qual você está mergulhada. Acho que você perpassa por isso no trabalho. Em um dado momento, eu fiz essa anotação aqui. E o que mais? Acho que eu já falei. Eu acho que, em linhas gerais, eu acho que é isso para a gente caminhar um pouco. E assim, eu acho que a gente tem sempre que compreender esse momento das bancas de qualificação, mais a defesa, né, que é o encerramento do trabalho, como uma possibilidade de começo mesmo. Eu acho que os trabalhos nunca se encerram, isso aqui é meramente um ritual, e você não conclui o seu curso sem ele, e assim, a gente sabe qual é o final desse jogo, né, desse ritual, a gente sabe o que está em jogo aqui, né? Raramente é uma aprovação, reprovação. Para mim sempre é uma possibilidade de diálogo mesmo, né, com as questões e com esse lugar de conforto em que nós estamos quando sentamos simplesmente para ler um trabalho que está pronto, né, como eu falei no começo. Quero agradecer a vocês essa oportunidade e estou aqui à disposição também. Obrigada. Denise, obrigada, né, imensamente, assim, por essas palavras, como você diz, assim, para a gente começar uma conversa, né? Eu também não gosto de andar sozinha no escuro, né? Eu acho que a gente tem tanta possibilidade de cumplicidade, né? A cumplicidade é um tesouro, né? Um dos tesouros mais, né?
Então, na oportunidade de termos cúmplices, não há por que ser mártir, né? E nós duas podemos falar muito bem disso porque somos, temos sido. Temos Isso é sido, muito bom, graças a Deus, né? né? E a Soraya também, né? Porque aqui a gente está num triângulo amoroso, mas, com outras arestas, assim. Eu lembro uma vez eu fiz uma ação junto com a Ari, a gente repetiu ela depois, que era justamente andar na plataforma da rodoviária de olhos fechados, né? Então eu ficava umas 4 horas nessa situação, né? E eu só fiz isso porque tinha alguém de olhos abertos do meu lado, né? Então, com alguém de olhos abertos do seu E de lado, tipo, alta confiança, de porque alta dependendo também não confiança, andaria com qualquer né? pessoa, Então, né? assim, com alguém de alta confiança do meu lado me protegendo, até que dava para estar de olhos fechados na plataforma da rodoviária na hora do rush, assim, mas fora isso eu não, né? Mas, Thaís, por favor, assim, fique à vontade de fazer as suas considerações, assim, partilhar suas. Se tiver algo que você queira responder ou endereçar diretamente, né? Fica à vontade, por favor. Assim como um filho ou uma filha, né? As nossas criações do mundo. E assim como a gente não determina o que a pessoa vai ser, a gente também não tem como direcionar ou controlar as leituras que as pessoas vão fazer das nossas obras de arte, das nossas performances. Então é natural que para algumas pessoas a percepção dos meus olhos vendados seja de uma forma, para outras pessoas de outra forma. E eu acredito que essa leitura ela faz parte também do que está dentro de quem lê. Né? Então, na verdade, toda a leitura é uma cocriação da obra. Né? A pessoa vai fazer a interpretação de acordo com o que ela tem de experiências de vivência, aquilo que está na bagagem dela. Achei muito interessante que as duas trouxeram a sugestão de incluir essa fala no trabalho, né? Todo o trabalho ele teve um aspecto forte com a oralidade. Eu fiz muitos trabalhos de transcrição de vídeos, né? Então, várias citações que eu trago são vídeos transcritos que foram fundamentais no processo de aprendizagem, né? E eu vou falar primeiro, fazer uma devolutiva invertida, né? Trazendo um pouco as respostas aos questionamentos da Denise, que foram a questão, principalmente a questão daquele recado, né? Atenção, isso não é arte, e da escolha da deriva, se é uma escolha ou se não era, né? Alguma coisa nesse sentido, se era uma metodologia ou algo que aconteceu. Mas principalmente as suas considerações, Denise, no que diz respeito ao caminhar sozinha, né, e ao escrever para mim. Eu acho que é muito feliz, muito inteligente começar com a sua fala com essa questão desse lugar de conforto, né? De estar nesse lugar de quem apenas leu o trabalho, no seu caso, leu uma vez, teve esse contato, então, bastante superficial com todo o processo, que já se alonga aí por quase 3 anos, né? Eu ingressei no mestrado em agosto de 2018, ingressei a princípio orientada pelo professor Cristos, e eu vim da graduação em 2007, foi já um processo que não foi simples, né? O meu processo de vivência, como deixo transparecer, talvez, em alguns momentos, né, para olhos atentos podem ter lido essas dificuldades vividas durante meu processo de graduação em Brasília. E ao chegar no mestrado, né, também vim muito sem compreender exatamente como funcionava, como que era o processo de orientação e escrita de uma dissertação, de um trabalho acadêmico. Né? Eu tinha acesso a regulamentos do departamento que trazem algumas orientações e via que, na prática, era bastante diferente. Né? E, ao mesmo tempo que eu tinha lá as disciplinas, como eu tive o seminário da Vera, que trouxe uma professora e um professor de cada linha falando sobre métodos e processos, tinha também
as intenções do então orientador, né? Tinha as minhas intenções, e na realidade, eu posso dizer, e é triste ter que dizer isso, que fique registrado, mas o que aconteceu comigo foi realmente um abandono, né? Porque eu não tive sequer o mínimo de horas de orientação durante o meu trabalho de pesquisa, de sentar com o orientador, com a orientadora e poder dialogar. E como a oralidade é realmente muito importante no meu processo de organização das ideias, né, eu acredito que isso foi uma grande falta, fez muita falta no meu processo de escrita. Então, sim, você tem toda a razão. Eu escrevi para mim, eu escrevi sozinha. Mas não porque eu queira andar sozinha no escuro, mas infelizmente aconteceu assim, né? E não digo também que tenha sido por crueldade, não posso afirmar isso, de quem teria essa responsabilidade de acompanhar, ou não sei o que realmente levou as circunstâncias a serem dessa forma, mas foi o que aconteceu. Então, a minha escrita foi realmente eu comigo, olhando nos espelhos, nos cacos de espelhos que encontrei no caminho. E no último minuto, literalmente nos últimos dias que faltavam para eu entregar a dissertação, acendeu-se a luz, né? E eu tive os comentários da Luísa que foram realmente muito... não sei nem como definir, assim, porque a Luísa ela tem uma leitura que ela é muito perspicaz e assertiva. Ela consegue ir direto ao ponto e encontrar as chaves, e eu acredito que eu consegui dar uma resposta também. Então, essa questão que você colocou do atenção, né? Isso não é arte, foi uma resposta aos questionamentos que foram colocados, porque eu fui muito cobrada no meu processo de escrita ao trazer conteúdos que não são da nossa área artística, ao buscar essa transdisciplinaridade, né? E aí talvez a conexão com a transcendência, e realmente talvez tenha sido uma falha, né? Eu não consegui colocar no todo o escopo da bibliografia, das referências sobre transdisciplinaridade, não consegui, não deu tempo de chegar nisso, né? Mas a transdisciplinaridade ela é uma base fundamental teórica de todo o meu trabalho, porque eu sou da educação, eminentemente, né? Minha graduação é licenciatura. Então, a transdisciplinaridade ela é, para mim, a base de tudo que conecta com o pensamento sistêmico e talvez com essa transcendência que realmente escapa ao entendimento, ela transcende, né, as lógicas e as questões que já estão dadas, elas necessitam talvez um recuar, né, um respiro e um espaço para que as coisas sejam assentadas, né, para que a bruma se dissipe e a gente comece realmente a se conectar com o que existe ali. E assim, e você também tem toda a razão quando se sente incomodada com o meu tom. Apesar de eu fazer essa advertência logo no começo, mas eu aprendi com a minha orientadora que o nosso rigor, o único rigor da arte é a gente ser honesta com aquilo que a gente se propõe, né? Que foi uma frase da minha banca de qualificação. E eu decidi me propor a manter esse tom messiânico e partidário, quase como se eu tivesse que converter as pessoas, porque eu acredito que é também uma escolha cênica. Eu não sou... no momento que eu estou escrevendo, eu estou assumindo uma postura de digamos, um roteiro criativo, e eu já trago desde o início, meu sobrenome é Bispo. Então, eu não tenho como escapar. Eu nasci nessa família, o meu DNA traz essa energia desses conflitos entre civilizações, conflitos entre cosmologias, e o legado de uma autoridade eclesiástica que está ali, né, traduzida do árabe para o francês, para o português, e isso está nas minhas entranhas, ao mesmo tempo em que eu me alimento todo dia de plantas, né, que nascem aqui no Brasil, portanto, nas células do meu corpo está toda a ancestralidade desse solo, desse terreno brasileiro.
Então, é absolutamente isso. Eu concordo com as suas observações e eu acho que é natural certos incômodos, que essas são as ressonâncias, né? As ressonâncias ávidas do instante já, que algumas pessoas vão gostar de Pequi e outras não. E então fica bem evidente assim, que existe, né, realmente uma ressonância diferenciada entre nós, né? Que é muito valioso ter esse olhar também dessa alteridade, dessa diferença, porque é isso que também nos impulsiona para as desconstruções, né? Desconstruções e reconstruções. E Soraya, realmente foi uma falha minha, vou começar admitindo esse erro da tradução intersemiótica, porque sim, a Lenora realmente ela usa esse termo no livro, mas eu lembrei, quando eu li, eu lembrei sim de você, mas eu não tinha essa referência, essa bibliografia à mão, então acabou que deixei passar batido. Mas eu lembro, inclusive, na disciplina que eu fiz com você em 2015, né, você falou bastante sobre isso. E foi nessa disciplina, inclusive, que surgiu de uma forma mais estruturada, digamos assim, né? O Eles Passam Enquanto Ela Pássara, que foi, inclusive, o trabalho final que eu apresentei um vídeo da performance que eu fiz em Roma. Naquele ano eu estava indo para a Quadrienal de Praga, na minha primeira viagem para o exterior, assim, para um lugar distante, e aí estava muito motivada com essa oportunidade de fazer arte, né, nessa perspectiva internacional, e aí decidi que eu ia ter uma escala em Roma, né, e fiquei lá no Google Earth pesquisando onde é que tinha árvore ali perto lá da rodoviária, do aeroporto, para eu fazer essa performance. Pedi para uma pessoa aleatória na rua filmar, entreguei meu celular e a pessoa devolveu. Impressionante isso. Então, acredito que essas obras elas ganham potência na medida em que essas histórias submersas invisíveis também vão sendo reveladas, né? Porque realmente só eu vivi isso, só eu sei, gente. Porque era um cara que sentou do meu lado no ônibus, ele falava italiano e árabe. E eu só falava português e inglês. Como que a gente conseguiu? Né? Eu acho que ele não entendeu até hoje o que aconteceu ali. Amei esse termo hiperperformance, nunca ouvi. E assim como também a cosmodança. Fiquei muito encantada e já quero conhecer mais, né? Vamos retomar esses contatos, essas conexões artísticas. Muito feliz mais uma vez com essa presença aqui na banca. Eu vou te passar essas referências por e-mail, tá, Thaís? Que eu te dei, que aí você pode baixar o PDF, dar uma lida, né? Se der tempo, você inclui alguma coisa em alguma revisão, ou fica para frente. Com certeza, te agradeço muito por essa facilitação. E com relação, você ainda trouxe uma necessidade assim, de mais imagens, né? Fez um comentário sobre o título e essa questão da oralidade. Eu acredito que era isso, né? Vou olhar com carinho essas questões também. E, mais uma vez, muito, muito grave. Fiquei muito emocionada no começo. Ainda bem que eu estava vendada, que segurou todas as lágrimas. Porque senão ia ser uma cachoeira aqui no começo, quando você estava falando, porque realmente são muitas memórias, né? Muitas histórias aí da dança em Brasília. E eu sou muito grata a você por isso. Eu que sou, viu, Thaís? Eu amei estar aqui hoje contigo e ler o seu trabalho. Muito obrigada, viu? É muito lindo acompanhar a sua história, como você é sensível, né, a tudo que você presenciou. E você me fez lembrar também de quando eu era estudante, das minhas vivências, né? Me coloquei muito no seu lugar. Brasília não é simples, né? Ser estrangeira aqui é muito impacto, é muito difícil, né? Tem muita coisa na sua dissertação, tem muita, muita, muita coisa.
E outra coisa, desculpa, eu vou pegar a fala aqui, sobre essa questão, eu acho que a Denise, ela tem razão quando ela fala das palavras-chave, né? Eu acho, e o título, e o resumo, né? É que talvez, quando eu coloco da hiperperformance, né? É justamente você, eu sei que você não trabalha esse conceito, que talvez você possa trabalhar num doutorado, porque eu também não, foi a partir do seu trabalho que me veio esse termo, entende? E eu acho que você pode chegar, teoricamente, a desenvolver isso, sabe? Com toda essa sua contextualização política, artística, tudo isso que você, né? Seu estar, arte, enfim, você pode vir a desenvolver isso. Quem sabe com a ajuda da Luísa, aí no doutorado, mais para frente. Eu acho incrível. Eu acho que a Luísa pode te ajudar muito a dar conta desse termo. Não sei se ele já entraria agora. É porque eu acho que palavras-chave assim, são muito importantes depois quando alguém vai rastrear o seu trabalho. É justamente as essências. O que é que a Thaís está se atendo, né? Que no mestrado ele vai te levar para um doutorado. Eu acho que essa é a função. Você tem desejo de continuar na carreira acadêmica, Thaís? Sim, com certeza. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar em termos de publicação, que essas palavras, esses resumos, cada vez mais é rápido, né? Tem a palavra, ela tem que ser uma senha muito forte. Senha forte, né? Então, talvez as palavras-chave, assim, você tenha... Né? E entendo quando a Denise coloca essa palavra-chave inicial, esse estranhamento qual era a palavra? Que agora eu não estou com a... Transcendência. Transcendência, isso. Realmente, em nenhum outro momento no texto eu falo sobre isso, né? Eu esperava... Na verdade, assim, quando com o outro orientador, né, o Cris, a orientação que ele me passava era que, tipo, tem o título e tem as palavras-chave e tem o resumo. Então, era interessante colocar palavras diferentes, né, nesses 3 espaços, que aí as pesquisas podem gerar maior número de resultados, né, das pesquisas. Claro, não, Tudo nisso. E na questão de algo trazer questionamentos sobre uma mudança de consciência, uma mudança de olhar para a civilização, para a sociedade, então era transcendência nesse sentido, assim. Mas também estou aberta, assim, acredito que esse momento aqui é justamente para isso, né? Para pegar essas não, claro, é que eu acho que esse termo, ele... né? E adaptar. Sim, é que talvez esse termo não dê conta disso que você acabou de falar, entendeu? Talvez não fosse esse o termo, transcendência, enfim, não sei. Não sei, eu acho que é isso, só estou também provocando aí, que é como a Denise falou. Depois Desculpa, depois ela falou transdisciplinariedade, talvez seja aí, isso, e não talvez seja transcendência. também, né, Denise? Eu acho que talvez seja isso mais próximo. E assim, eu acho que é o que a Denise falou mesmo, é muito confortável a gente chegar aqui, né, do nada, e dar um pitaco assim, sem ter acompanhado. Então, né, não quero estar nesse lugar também, mas mesmo entenda como uma provocação, tá? Bom, vou parar de falar, desculpa. Não, eu acho que esse momento é justamente esse para a gente conversar, né? É o que temos, né? Não é a primeira vez de ninguém aqui, no sentido assim, né? Nós 3 professores, a gente sabe dos desafios que seja porque a gente é a orientadora, seja porque a gente está na banca, né? Mas essa questão de... eu compreendo quando essa coisa de... Eu me sinto confortável, mas ao mesmo tempo eu não quero entrar nesse lugar, porque se o trabalho fosse meu, eu teria feito outra escolha, né? Então é uma postura que eu acabo tendo também muitas vezes com os alunos, que o meu trabalho eu faço. No sentido que eu sei qual é a minha pesquisa e eu sei aonde eu também não sei onde eu quero chegar. Às vezes eu não chego em lugar nenhum. Mas cada um tem que passar pelo seu sufoco, digamos assim, né? E esse sufoco da Thaís é o sufoco compartilhado por todo mundo que está vivenciando um ensino à distância em tempos atuais, né? Com suas dificuldades. Então, no momento, por exemplo, eu tenho um orientando que ele é técnico em enfermagem no HFA, né? E decidiu não abrir mão desse lugar de enfermagem. Então pensa como é difícil, né?
você aceitar as responsabilidades públicas da sua profissão, de estar cuidando de pessoas num ambiente militar, né? Porque é um hospital das Forças Armadas, todos os dias, sujeito a justamente uma contaminação grave, né? Então, assim, cada um tem os seus desafios, né? No sentido assim, cada um de nós está trazendo consigo suas heranças, suas histórias, suas narrativas, e como passa por isso, né? Eu acho que cada um de nós, assim, se a gente dá 3 minutos um para outra, faz todo mundo sai chorando, né? Se eu vou contar minha mazela, sua mazela de todo mundo, né? E é esse lugar incrível entre ou a gente fica num pêndulo, né? De eu sou forte, eu dou conta, né? E aí, pelo amor de Deus, tenha pena de mim, por favor, porque alguém precisa ter pena de mim nessa vida, né? Então a gente fica nesse eterno pêndulo, assim, né? De que não, pode deixar que eu dou conta, mas ai, por favor, me põe no colo, enquanto eu tô dando conta de tudo, assim. Eu só quero agradecer porque você vai cuidar das minhas plantas. Esse é o momento. Mas traga elas não vêm sozinhas, né? Elas estão quase indo sozinhas, porque eu não estou conseguindo mandar. Mas Tá eu não bom. vou fazer os meus 3 minutos de choradeira, é só isso. Mas é isso, assim. Então, eu botei uma pesquisa rápida no Google, sabe, Soraya? Hiperperformance só tem na área da administração, né? E aí é uma coisa bem engraçada, assim, que quando eu coloquei hiperperformance, aí vem no primeiro artigo a questão da superação e das instituições. Então eu falei assim, nossa, e não é que vem a calhar, né? O que que é a pessoa sobreviver a um mestrado? Sobreviver a um mestrado já não é fácil, Thaís, assim, lamento. Essa questão acadêmica não é feita para você ficar bem, assim. O processo é sofrível. E ainda mais em tempos atuais. Então, quando apareceu lá hiperperformance e as metas da superação, eu falei, uau, da superação institucional, uau, sobre isso. Então, talvez, caso você queira, Thaís, talvez seja uma oportunidade realmente de se agarrar a isso que a Soraya está, né, propondo enquanto já uma categoria para você meio que fazer aquele truco, é meu, bati o bafo, entendeu? O bolão é meu, né? É isso. E a questão da transcendência, Denise, eu fui para um outro lado que era, eu fiquei pensando, será que é transcendência por causa daqueles festivais que tinha na praia, na Bahia, não sei o quê? Eu falei, deve ser isso aí. Então eu deixei passar, né? Porque É esse muito mais discurso simples do que eu pensei, que é, bom! porque essa questão messiânica da Thaís, que ela colocou agora, né? Como ela é, né? Eu também já fui, né? A gente passa por isso também. A gente quer salvar o mundo, né? Depois que a gente vê que estamos aí para isso, né? Que não é assim. Depois a gente sabe que não tem mais jeito, mas Não, ela ou é então jovem, mas de ela que é jovem, né? o autoritarismo começa assim, né? Achando que algum, né? É assim que começa, né? As ideologias de cooptação, de que eu sei o que é melhor para o outro, né? Então aí a gente entra às vezes num lugar de tolerância, de que nossa, realmente estamos na bagaceira junto e vamos só segurar a mão uma da outra, né? Basicamente isso. Mas assim, Thaís, eu criei um grupo no WhatsApp para mim, para a Soraya e para a Denise, para a gente poder ter esse momento de deliberação, né? Para não ficar essa coisa de entra e sai da reunião. Então, o que eu ia recomendar, assim, era que a gente fechasse a câmera e o microfone, e aí eu faço essa ligação chamada de grupo. Thaís, tem mais alguma questão que você queria falar? O microfone está desligado. Tá, obrigada. Não, estou satisfeita. Vou pausar aqui então, e aí eu fico dando por aqui mesmo. Isso, gravar, se quiser. Né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença das professoras Denise Camargo, a professora Soraya Silva, nesse momento de defesa, né, da dissertação de mestrado da Thaís, e comunicar, então, que a sua dissertação foi aprovada, né? Agora mestre, então sinta-se corresponsável por tudo isso que você também acredita, né? Nesse lugar de partilha, né, do seu privilégio, porque talvez seja também uma questão que é essa, né? Já que tens o privilégio de ser formada numa instituição pública de ensino, né? Como compartilhar e expandir essa sua experiência para outros, né?
Então, assim, talvez as recomendações, pelo que eu percebo, assim, da banca, é pensar talvez nas palavras-chave, né? Se esse título realmente ele tem toda a aderência necessária com o trabalho ou não, né? E pensar a palavra-chave, se você gostaria de incluir a palavra hiperperformance desde já, né? E talvez também colocar um pouco mais disso que foi a sua apresentação, essa sua experiência inicial, né? Essa sua fala, em algum momento na introdução do trabalho, né? Porque a gente sabe que todo pesquisador ele é seu próprio campo ideológico, né? Então a gente sabe que a nossa ideologia vem moldada pela nossa experiência também, nossa expectativa com relação ao mundo e com relação aos outros, né? E quanto mais claro a gente deixa isso no sentido de se é possível a transparência, talvez não seja, talvez não haja interesse, né? Eu acho que também é saber essa questão que a Denise colocou, saber qual o lugar da ginga e da esquiva, né? De quão necessário é ser transparente ou não, e quais os limites éticos, né, em não ser transparente, pensar talvez que a sua experiência deva aparecer mais, né, para você se colocar ali. Tá bom, querida? Mas desejar os parabéns desde então, que foi uma conquista, né, foi difícil, é um processo árduo, né, mas você está exitosa, né, e siga com a cabeça erguida e permitindo que outros participem também do seu processo, né? Certo? Certíssimo. Parabéns, Thaís. Parabéns, Thaís. Muito Ouve a Luísa. pela presença de Ouve a Luísa. É isso. Né, queridas? Obrigada. Nada. Eu adoro essa luz nessa hora do dia na cara da Denise, Aqui, que né? a gente sempre É, faz é, reunião assim, ó, colegiada, eu fico fazendo assim, essa ó. hora. Eu faço assim, eu quero. Vou ficar com aquela pele de pêssego, é só virar aqui de lado. Assim. Tá certo, É gente? Então, um gostoso. beijo grande. Que bom. Eu acho que o Obrigada, processo viu, por ter SEI, eles devem compartilhado essa logo mandar tarde. para a gente, né? Essas questões lá, Tá. PPGAV, que a gente vai ter que, cada uma de nós vai ter que assinar, né? Assinar lá, tá? O SEI tem um lugar na ata, tem duas assinaturas que são necessárias, né? Na ata da reunião e eu não sei, não lembro mais qual o nome técnico lá, mas são dois documentos dentro do SEI. Mas eles devem mandar em breve Tá, pra a única gente, coisa é que assim. para mim, se não chegar até amanhã, a semana que vem eu estou desligada, porque eu estou desligando tudo para mudar. Então, só dia 2, 3, por aí, quando eu chegar lá. Tá bom. Boa Obrigada, viagem, Denise. Soraya. Boa Bom te sorte reencontrar. Muito nessa obrigada. nova etapa, né? E quando você voltar, quem sabe a gente se exatamente. reconecta em alguma Em alguma banca, fila, né? Em alguma Em alguma parceria, fila, em alguma fila. num jardim. vamos